Olá, que bom ver você por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Tenho certeza que essa mensagem que você vai assistir agora, ela vai edificar muito a sua vida. Mas antes de começar, é a primeira vez que você está aqui? Se for, você precisa então se inscrever. E não esqueça de clicar no sininho, assim ele vai te avisar todas as vezes que chegar alguma mensagem nova no canal. Pronto, agora você já está inscrito. Não se esqueça de dar o seu joinha e de compartilhar com os amigos. Eu tenho certeza que as mensagens desse canal vão edificar a sua vida e de muita gente por aí. Boa mensagem! Amém? Glória a Deus! Então vamos lá. Mateus capítulo 14, versículo 24 ao 33. Recomece. É o tema da mensagem de hoje, desta noite. Quem aqui já recomeçou algo alguma vez? Levante uma mão. Eu já recomecei. Quem gostaria de recomeçar algo na vida? Só gente, eu tenho coisas na minha vida que eu quero recomeçar. Algumas áreas eu preciso de recomeçar. Nossa vida não. A gente vai recomeçando e graças ao bom Deus, nós servimos um Deus maravilhoso que é o Senhor do recomeço. Ele nos dá recomeço. Mateus 14, 24 em diante diz assim, ó. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, chamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Feche os seus olhos, Pai Santo, Pai amado. Oh Deus, nós acabamos de ler aqui a tua preciosa palavra. Senhor, nós rogamos ao Senhor que o Senhor venha revelar esta palavra aos nossos corações nessa noite, para o louvor, glória, exaltação do teu nome. Prepara, Deus, nosso coração como terra boa, terra fértil, para receber tua palavra nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, olha só, às vezes nós temos vontade de dar um reset. Sabe o que é reset? Você quer apertar um botãozinho lá para reiniciar, começar tudo de novo. Faz um negócio com um desvio. Na hora que você está ali, né, os equipamentos eletrônicos, você tenta o negócio, dá um BO, você tem que apertar, tem que pegar até uma caneta, alguma coisa, e dar um buraquinho lá, não é assim? E dar um reset. Recomeçar. Tem hora que dá vontade disso, não dá? Recomeçar tudo do zero. Dá ou não dá? Quem já teve vontade disso? De resetar, começar tudo do zero. De repente você está trabalhando num lugar e você deu um problema, você quer, vamos resetar, vamos começar de novo. Porque se eu começar de novo, aquele erro eu não vou cometer mais. Não é assim? De repente você está no casamento, o casamento começa a dar uns problemas para os outros. Dá vontade de começar de novo, porque isso aqui eu não vou cometer mais. Você dá vontade de apertar o reset, começar de novo. Mas nem sempre isso é possível. Nem sempre conseguimos
recomeçar. Pedro andou sobre as águas e a primeira vez Pedro afundou. Ele andou, mas ele afundou. E depois começou, com a ajuda de Jesus, aí ele andou. Vamos entender esse negócio aqui, esse mistério que Deus tem para as nossas vidas aqui hoje. Nós vemos que Pedro, na primeira tentativa dele, ele afundou. Mas nós vemos que depois ele, com a ajuda de Jesus, ele conseguiu. Quem gostaria de recomeçar algo na vida? Amém? Recomeçar, recomeço. Às vezes pensamos, queremos recomeçar. Agora eu faço uma pergunta: o que impede de recomeçar? O que está te impedindo de recomeçar? Pensa aí alguns segundos. O que impede o recomeço? Olha só, queridos, às vezes nós fazemos como Pedro, tentamos andar sobre as dificuldades da vida sem Jesus. Tentamos andar sem Jesus, embora confiamos que Deus está presente, mas nós queremos andar ainda sem Ele. Aqui nesse texto aqui, do versículo 24 ao versículo 28, fala que tinha uma tempestade. E a tempestade, nós pregamos no domingo passado, você viu que a tempestade ela dá o quê? Medo. Dá ou não dá medo? Tivemos uma essa semana aí, não foi? Em Belo Horizonte. Um negócio incrível. Uma van parecido com a van do pastor Daniel, só que a de lá é de passageiro, a do pastor Daniel é carga. Uma van flutuando na água igual papel. Imagina, uma van, uma pesada, não é pesada? Você consegue empurrar uma van sozinho? Consegue? Consegue? Sozinho? Um Fit 57 tem que dar para empurrar, né? É igual, é assim. Mas uma van, não, no reto. Na descida tem uma carreta. Até uma carreta vai. Se não tiver engrenado, né? A carreta vai. Mas olha só, não precisa empurrar, né? É só soltar. Não tem que empurrar, é só soltar. Então olha só, a van flutuando aqui na Machada ali, flutuando na água assim, ó. Flutuando igual papel. Tempestade dá o quê? Medo, isso não dá um medo? Imagina você dentro de um carro, de repente começa a subir aquele mundial, o que você vai fazer? Seu carro começa a flutuar na água, o que você vai fazer? Eu vou abrir a porta, se ela abrir, né? Porque vai dar pressão da água, tem que abrir a janela, tem que abrir a janela, né? Se não molhou os componentes eletrônicos, tem que travar a janela também, né? Tem isso também, né? Então, é sair, tem que sair, ó. Tem coisa que você tem que correr. Tem coisa que a gente não enfrenta. Eu já preguei aqui uma outra vez, né? Eu falei que gigante você mata, uma cheirosa, um cheiroso você corre. Davi derrubou um gigante, mas a cheirosa derrubou ele, né? Então tem coisa que a gente tem que correr, tem coisa que a gente corre. Então, tempestade dá medo. Pedro estava com medo, estava tempestade, veio com tempestade. E aí no versículo 26, viu que a tempestade também, a situação muitas vezes gera em nós confusão. Gera confusão. Muitas vezes, uma situação que a gente está enfrentando, que a gente está precisando de recomeçar, gera confusão. Pedro, no versículo 26, nós vemos que ele teve confusão. Ele olhou, quem estava com ele ali?
Fala comigo, Jesus. Jesus estava ali. Mas Pedro, tomado pelo medo, o medo traz confusão. Tomado pelo medo, Pedro falou assim: é um fantasma. Era Jesus, mas ele falou que era um fantasma. O medo, a confusão. E também causa em nós, depois o medo, a confusão, vem uma outra coisa, um outro gatilho que dispara, que chama precipitação. Muitas das vezes nós agimos precipitadamente. Temos que tomar uma atitude, sim, mas atitudes devem ser tomadas no momento certo. Nós vemos que aqui gerou neles precipitação. Versículo 28 e 29 fala sobre isso. Jesus estava lá e perguntou ao Senhor: se és tu, Senhor? Já precipitaram, e a precipitação gerou neles o quê? A confusão, já não estavam crendo mais que Jesus estava lá. Não são poucas as vezes que o medo e a precipitação traz no coração de muitas pessoas a incerteza que Jesus está. Meu querido, minha querida, se você já tentou muitas vezes, está caminhando e o negócio não dá certo, tentou muitas vezes, continue, para não, continue, vá em frente, persevere, mas peça ajuda ao Senhor. Ele está com você, mas você precisa pedir ajuda a Ele. Peça ajuda ao Senhor. Sem Jesus é impossível recomeçar qualquer coisa. Não tem como recomeçar nada nessa vida sem Jesus. Precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus para vivermos bem, para recomeçarmos, para apertarmos o reset da nossa vida e recomeçar tudo novamente. Mas, pastor, é difícil. Concordo com você, é difícil, não é fácil. Mas não é impossível. Não é impossível, porque comigo e com você está um Deus que no vocabulário dele não existe a palavra impossível, porque todas as são possíveis para ele. Pastor, então como recomeçar? Como recomeçar? Precisamos buscar a companhia de Jesus mais próximo de nós para nos ajudar. Jesus é que está conosco, mas nós precisamos dele mais próximos de nós para nos ajudar. E o versículo 31 fala sobre segurar a mão de Jesus. Ei, Jesus está com você. Ele está com as mãos estendidas. O que você precisa? Erguer a sua mão e segurar a mão de Jesus. Segurar a mão de Jesus. E o versículo 30. Segurar. Você também precisa seguir os passos do Mestre. Como o apóstolo Paulo falou: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Sabe aquela situação que você enfrenta, né? Aí dá vontade de você chutar o balde. Vamos ser sinceros, nós somos humanos, tá? Dá vontade de chutar o balde, dá? O crente mesmo, que temente a Deus, dá vontade de xingar. Dá ou não dá? Tem uns que até xinga, né? Tem uns que falam assim: sua filha do Raabe. Não é? Não é verdade? Seu
Que máquina, né? Que música até xinga, não tinha? Não é verdade? Mas tem uns que eu falo que era hoje, fala o outro sinônimo, sabe? Fala o sinônimo não é verdade? Mas não dá aquela coisa assim. Mas é nessa hora que você tem que, além de estender as mãos, se ele estivesse no seu lugar, ele ia xingar, ele ia brigar, ele ia falar mal do irmão, ele ia ficar acusando o outro, ele ia fazer igual Adão. Jesus, na Bíblia, ele é considerado o segundo Adão. O primeiro Adão transferiu o erro dele para Deus, mas o segundo Adão, o que ele disse? Quando o acusaram ele falou assim: é você que está dizendo, não sou eu. Ele disse: tu dizes, não sou eu, é você que diz. É você que diz. Mas antes disso, o que ele tinha falado? Eu tenho vontade. Ele estava lá no monte orando a Deus. Eu fico tentando imaginar a cena, porque Jesus era humano, gente. Ele era 100% homem, embora 100% Deus, mas era 100% homem. Tentando imaginar a cena, Jesus naquela agonia antes de ser preso. Diz a Bíblia que Jesus ele suou sangue. A medicina diz que quando a pessoa chega a suar sangue, ela está num alto estágio do estresse. O que Jesus estava passando? Ele suou sangue saía pelos seus poros, pela sua pele, saía sangue. Mas ele, imagina ele aquele conflito: eu estou sofrendo, eu vou morrer, e esse povo me acusando, esse povo não me aceitou, esse povo me humilhou, esse povo me recusou, mas eu estou aqui, Deus. Imagina Jesus orando, Jesus falando: mas seja feita a tua vontade, não a minha. E qual era a vontade de Deus? Que ele morresse. Aí ele desce. Quando ele desce, já vem logo ao encontro dele e dá-lhe um beijo. Nem sempre as pessoas que te beijam, elas querem o seu bem. Tem pessoas que nunca te dão um beijo, mas te amam muito mais do que aqueles que te beijam todo dia. Tem muitas pessoas que te falam: eu te amo, da boca para fora, mas por dentro é ódio puro. Enquanto tem muitas pessoas que nunca falou eu te amo, mas ora por você todos os dias. Todos os dias. Essa é a diferença. Temos que seguir os passos de Jesus. Meu Deus, nós vemos que Pedro aqui, ele seguiu os passos do Mestre. Ainda no versículo 32, Jesus ele entra no barco. O que nós precisamos não simplesmente ter Jesus conosco, ele tem que estar no barco conosco. Nós estamos no mar da vida. Para flutuar no mar da vida, nós temos o nosso barquinho, mas Jesus tem que estar nesse barco conosco, independente da situação, se está boa ou se está ruim. Mas se Jesus estiver no barco, tudo será bênção nas nossas vidas. Deixe Jesus entrar no seu barco. Recomece novamente com Jesus. Recomece. É tempo de recomeço, é tempo de renovo. Vivemos aí uma pandemia mundial. No final de 2019, começou-se lá na China e espalhou pelo mundo inteiro. Em março de 2020, fechou tudo no Brasil. O Brasil parou. O resto do mundo já estava tudo parando. Tudo parando. Parou tudo. Não foi verdade? Não é? Quantas pessoas, deixa o Espírito Santo de Deus trazer a sua memória, quantas pessoas que você conheceu que não estão entre nós mais porque perderam a guerra com o Covid-19, mas você está vivo, preservou. Muitos pegaram o Covid, Deus te livrou,
muitos nem pegaram, Deus te livrou. Não é verdade? Deixe Jesus no seu barco. Recomece. Ele está te dando uma oportunidade de recomeço. Mas recomece segurando nas mãos de Jesus. Recomece seguindo os passos de Jesus. Recomece permitindo Jesus estar no seu barco. Porque quando Jesus está no seu barco, as coisas de fora vão acontecer. Tudo fora do seu barco vai acontecer. Vai ter tempestade, vai ter adversidade, vão ter as dificuldades, mas nada vai assolar o seu barco, porque Jesus está nele. Jesus está nele com você. Agora, se o seu barco estiver à deriva, Jesus não está nele, as ondas vão entrar dentro do seu barco, vai alagar o seu barco, as dificuldades, a adversidade será difícil de suportar. Você precisa de vencer esse medo. Não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo de recomeçar. Muitas pessoas ficam paralisadas por conta do medo. Já vi pessoas que não saem nem do quarto. Tem medo de ir na cozinha de casa. Tem medo de ir na sala de casa. Aí vem juntando depressão, opressão, juntando. Tudo que a pessoa precisava de fazer é apertar o start e recomeçar, segurando na mão de Jesus. Recomeçar, seguindo os passos de Jesus. Recomeçar, convidando Jesus para estar com você no lar. Porque o medo nos conduz a avaliar as coisas baseadas nos elementos que estão ligados na nossa alma, elementos que estão ligados nos nossos sentimentos, e isso nos afasta dos princípios da palavra de Deus, que é a fé. O que é fé? Trazer existência às coisas que não existem. O medo nos paralisa. Imagina você na tempestade, o vento soprando forte. O medo vai trazer a sua alma, vai trazer à tona a sua autodefesa. Vento forte, eu tenho que me abrigar em algum lugar, não é? Não é verdade? Se o vento vir forte, dependendo do porte físico da pessoa, ela vai voar. O pastor Daniel, um tempo atrás, ele voava, agora não voa, não. Meu irmão, agora ele ficou terrível. Ele está usando uma camisa agora, que a camisa que ele está usando agora tem uma pochete, a pochete está cheia de chumbo aí. Aí segura. Né? Mas olha só, o vento dá medo, não dá? Fala, o que a nossa alma vai pensar? Não, vai derrubar tudo. Isso nos afasta do princípio da fé, do princípio da palavra, que é a fé, que diz que nada vem sobre as nossas vidas que nós não possamos suportar. Tudo que Deus permite, a gente suporta. E a gente fica preso nessa palavra, é acreditar, porque aquilo que não existe vai passar a existir na nossa vida. Aquilo que não existe passa a existir. Isso é viver na fé. A origem do medo é o quê? É consciência de perigo. Isso nós já temos, isso é natural no ser humano, que é a consciência do perigo. É como você vê um símbolo do perigo, né? Um raiozinho assim, um negócio amarelo, um triângulo assim, né? Perigo. A gente tem isso dentro da gente. Quando vem o perigo, por que você chega, você está andando, chega aqui e você para? Porque já acendeu o senso do perigo. Se você andar aqui, você vai cair. O senso do perigo. O medo,
Ele acende isso na gente, a consciência do perigo. E isso pode até salvar a nossa vida. Porque isso é um estímulo de quê? De sobrevivência, para fugir do perigo. Isso é uma coisa boa, né? Mas o medo, quando ele está na alma, ele, ao invés de sobrevivência para fugir do perigo, ele nos torna prisioneiros e nos paralisa para fazer as coisas, nos paralisa para seguir o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Às vezes Deus fala conosco: vai em frente, mas a gente está caminhando, chega na frente, a gente encontra um mar de dificuldades, e Ele mandou ir, mas a gente vê o mar, que a gente faz? Volta para trás. Ele está falando: vai, você está todo ganhado, já todo arrebentado. Ele está falando: vai, mas você fala assim: não, já passei por isso, já sofri isso, já aconteceu isso, e você começa a voltar para trás. É o medo está na alma. Mas o que ele manda fazer? Vai em frente, porque a palavra dele garante para mim e para você: se você for em frente, o mar vai abrir, a dificuldade vai passar. Ah, se não abrir, ela ainda fala: se não abrir, você vai passar por cima, mas que do outro lado você vai chegar, você vai chegar sim, lá do outro lado. O medo, ele paralisa isso. O medo, quando ele está na alma, ele paralisa isso. A gente, nós passamos a não mais viver os propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Querido, há um lugar mais profundo em Deus, onde eu e você podemos romper com as prisões do medo. Assim aconteceu com Pedro, e Pedro andou sobre as águas, e é isso que ele quer fazer comigo e com você nessa noite. Ele quer romper com as prisões do medo, para que eu e você, mesmo nas dificuldades, nós venhamos a caminhar por cima das águas, por cima das dificuldades, por cima das adversidades, porque Deus conosco está. Aleluia! Há um lugar mais profundo, e esse lugar mais profundo é segurando na mão de Jesus. Esse lugar mais profundo é seguindo os passos de Jesus. Esse lugar mais profundo é Jesus no seu lado. O interessante é que nós começamos a ler, a aprofundar aqui neste texto aqui, nós vemos que neste texto aqui a Bíblia não diz que eles voltaram nadando. Você viu que o texto ele fala que Pedro afundou, Jesus ergueu as mãos, levantou, depois fala que eles entraram no barco. Mas entraram nadando? Não fala que eles entraram nadando, foi? Só fala que eles voltaram para o barco. Eu creio que Pedro se permitiu aqui confiar, e mesmo tropeçando na primeira tentativa, na segunda deu tudo certo, porque ele segurou nas mãos de Jesus, porque ele seguiu Jesus. Jesus estava andando sobre as águas, Pedro afundou, Jesus segurou, e Jesus andou, e Pedro veio seguindo Jesus. Pedro andou, chegaram no barco, Pedro caminhou e chegaram no barco. E o texto diz que Jesus foi convidado a entrar no barco. Ele não chegou e entrou, ele foi convidado. Você precisa convidar Jesus para entrar no seu barco. Tem que segurar nas mãos de Jesus, tem que seguir Jesus, mas tem que convidar Jesus para entrar no seu barco. Amém? Para isso você precisa de ser uma pessoa. Vira para o seu irmão e fala para ele assim:
ousado, confiante. Queridos, olha só, foi a ousadia de Pedro, a intrepidez de Pedro e a confiança que ele teve em Deus, que tornou tudo possível, e ele andou sobre as águas. E Jesus entrou no barco de Pedro. Pastor, mas tem uma revelação profunda aqui neste texto. Pedro era pescador experiente. Fala comigo, experiente. Pedro vivia naquele barco, naquele mar, como eu preguei semana passada, já expliquei um pouquinho, que Pedro vivia da pesca naquele mar. Pedro conhecia muito bem aquele mar. Pedro sabia as tempestades daquele mar. Dizem por aí que o pescador, só dele olhar assim, ele sabe para que lado que o vento vai soprar amanhã, e se vai chover ou não vai chover, né? Porque eles vivem naquele lugar, eles conhecem o lugar. Então Pedro conhecia, ele sabia. E Pedro sabia que ele não podia andar sobre as águas. Você pode andar? Pode. Quem que anda sobre as águas? Ele fala. Ele tem condição? Não tem, né? O outro fala assim, eu vou surfar. Não está na água, está na prancha. Não está sobre as águas, está na prancha. Não é? Não é verdade? Então olha só, Pedro, ele escolheu abrir mão das suas crenças, valores, das suas experiências naturais, para romper, dar um reset e experimentar o sobrenatural de Deus. Muitas vezes a gente fica pensando, com muita razão nas coisas. A Bíblia diz que as coisas de Deus são loucura para muitos. São loucura para muitos. Às vezes, Deus fala uma coisa, Deus fala uma coisa. Muitos não creem, por isso não recebem. Mas os que creem recebem, porque as coisas de Deus são loucura para muitos. Tem muitas pessoas que não conseguem nada, mas Deus está dando promessas, mas ele crê somente na razão, só na razão, não acredita mesmo no sobrenatural. Então isso bloqueia muito. Que Pedro, ele sabia que não podia andar sobre as águas, mas quem falou primeiro? Foi Jesus que falou assim: vem Pedro, foi? O texto diz assim, se é o Senhor, Pedro falando, manda-me ter contigo, porque ele sabia que Jesus podia fazer ele andar sobre as águas, mesmo sabendo que andar, que é impossível um homem andar sobre as águas. Manda-me ter contigo. E o que Jesus falou? Você vai afundar? Espera, eu vou até você. Que Jesus falou com ele? Vem! E Pedro, o que ele fez? Desceu do barco. Ele desceu do barco. Ele desafiou as suas crenças, desafiou o natural para viver o sobrenatural. Muitas vezes precisamos desafiar o natural para vivermos o sobrenatural de Deus. Pedro desceu, e a Bíblia diz que quando ele desceu, ele afundou. Não, ele andou sobre as águas. Ele andou, viveu o sobrenatural de Deus. Mas pastor, ele afundou depois, porque tirou o foco de Jesus, olhou para a tempestade, e a Bíblia diz que ele teve medo. É o medo que paralisa a gente de receber as bênçãos de Deus. É o medo que nos paralisa de vivermos o sobrenatural de Deus. É o medo. Você olha para muitas pessoas, passa ano, entra ano, 20, 10, do mesmo jeito. Por quê? Paralisadas pelo medo. Paralisadas pelo medo.
Às vezes a gente se sente muito pequenininho, não tem medo, né? Acha que não tem competência para fazer. Se você soubesse quantas palavras contrárias para desestimular, para colocar medo no meu coração, que eu recebi, e muitas coisas que eu fui fazer na vida, se eu tivesse paralisado, eu não tinha vivido o sobrenatural de Deus. Sabe como que essa igreja está aberta aqui até hoje? Sabe como? É milagre de Deus. É viver o sobrenatural de Deus. É viver o sobrenatural de Deus. Quantas pessoas estão aí, pastor? Estamos juntos. Estão aí, estamos juntos. Pode contar comigo. Não, Ramon, você está pegando, então é. De repente, na maioria das vezes a gente precisa de falar não do que sim. Quando a pessoa escuta não, deixa falar. Mas os compromissos ficam, as contas ficam. É porque está aberto. É o sobrenatural. É o mover de Deus. É o mover de Deus. Teve uma época que uma pessoa falou comigo assim: você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Eu estava fazendo um concurso público. Você não vai conseguir. As pessoas até não estão na terra, não. Também não sei se está no céu ou no inferno, só quando eu chegar lá que eu vou saber. Só quando eu chegar lá no céu que eu vou saber se ela não estiver lá no céu, ela vai estar no inferno, né? Não sei. Eu não sei nada, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Isso há muitos anos atrás, tá? Eu tinha 17 para 18 anos. Você não vai conseguir. Porque para assumir o cargo, eu tinha que ter mais de 18 anos. Era um empecilho? Era, só que o concurso, como ele tem validade de 2 anos, então tinha um prazo para fazer ainda dos 18 anos ainda até ser chamado. Beleza. Tinha que ter 18 anos completos para assumir. Estava no edital, não para prestar a prova, para assumir. Fiz. O outro eu tinha que ter 18 anos, mas menor de 21 eu tinha que ter liberação dos meus pais, que era menor de 21, para poder assumir. O negócio era uma coisa mais, um risco maior. Tinha risco isso, o outro não tinha risco. Você não vai conseguir. Eu estudando para poder fazer vestibular. Naquela época não existia nem fazer vestibular. Fui lá fazer vestibular. E o vestibular da FMG sempre foi muito concorrido. E como de família humilde, não tinha condição de falar, eu tinha que passar na FMG. Se eu não passasse na FMG, eu não podia. Eu só tinha PUC e FMG na minha época. Não tinha, hoje está cheio de faculdade. Se eu fosse para PUC, o que eu ganhava não dava para pagar nem a metade lá. Então, por isso eu tenho que passar no concurso. Na mesma semana eu fiz as 3 provas. Ele falou: você não vai conseguir fazer as 3 provas. Na PUC eu passei em segundo lugar. Na PUC, não é FMG. Segundo lugar, você não vai passar. Segundo lugar, o outro concurso que eu fiz, eu passei em primeiro lugar. Depois eu fui ver o outro, passei em primeiro lugar também. Se eu tivesse colocado no meu coração, você não vai conseguir, eu estava onde? Por cima estava derrotado até hoje. Eu passei de escolher. Não deu muito para escolher. Meu pai e minha mãe fazendo para ele, você não vai. Não assinou, não, eu fui para o outro. Até que o outro, na época, foi bom. O salário do outro era melhor. Só que hoje em dia, o salário do outro é melhor. Era coisa inteira. O dia que eu não o salário melhor, né? Melhor assim, era 4 vezes mais, tá? Que
hoje. Mas tá na bênção. Deus abençoou, prosperou, mas por quê? Não paralisei o medo. Falaram, não vai conseguir. Você acha quando nós chegamos aqui para olhar esse negócio aqui, quem estava aqui nos primeiros dias do disse que era terra pura? Um monte de gente comigo, os colegas, meu pastor, falou assim, não vai dar, não consegue. Hoje nós estamos aqui adorando a Deus. Aleluia. Eu tivesse colocado, não vai dar, não ia. Gente, o medo nos paralisa a viver o sobrenatural de Deus. Nós precisamos vencer este medo que impregnar na nossa alma para podermos viver o sobrenatural de Deus. Jesus falou com Pedro, vem! Pedro venceu a primeira barreira natural. Não é comum andar sobre as águas, e Pedro desceu do barco e andou. Ele escolheu abrir mão para viver o sobrenatural de Deus. Nós precisamos conhecer verdadeiramente e termos esse Jesus conosco. Que as pessoas conheçam Jesus pelo nosso proceder. Seja a cada dia uma geração ousada, uma geração intensa, ousada e intensa em Jesus, para romper com o natural e viver o sobrenatural de Deus, para que isso venha ficar permanente e dê frutos pela eternidade. Frutos pela eternidade. O que é frutos pela eternidade? Quando você vive e a sua vida faz pessoas se render aos pés de Jesus, você está juntando frutos da eternidade. São os galardões que Ele vai te dar no céu. Tem gente que está na igreja 5 anos, 10 anos, 20 anos. Ninguém tem coragem de falar com ele assim, ora por mim. Deixa eu já contar, não, tá? Mas por quê? Porque a pessoa ela vive uma coisa na igreja e lá fora outra. Nós precisamos ser o mesmo que nós somos aqui, nós temos que ser. Por quê? Os mesmos anjos e demônios que nos veem aqui, nos veem lá fora. E a Bíblia diz que os demônios são acusadores, eles acusam. Você já foi numa árvore de jabuticaba procurar manga? Por quê? Por quê? Por quê? Porque jabuticaba dá? Não dá manga. Por isso que algumas pessoas não se achegam a outras, porque a árvore que exala veneno, ela não exala a bênção de Deus. Por isso que a Bíblia diz, pelo fruto conhecereis a árvore. Não é pelo que fala. Tem árvores que a flor dela exala um perfume maravilhoso, mas o fruto é mortal. O fruto é mortal. Tem uma planta ali chamada dama da noite, quem conhece? Ela dá uma flor, não dá? Cheira muito, não dá? Sabe que toda flor ela produz um fruto. Primeiro a flor, primeiro a semente, flor e fruto. Ela dá umas bolinhas pequenininhas assim. É o fruto dela. Você tem coragem de mastigar aqui? Por quê? Vou te contar uma coisa. Eu já mastiguei para ver. Eu gosto de bolinha. Porque tem aquela outra frutinha, aquela bolinha assim, ó. Jurubeba. Mais amargo do que jurubeba o negócio lá. O negócio é muito amargo. Por quê? Só que a flor dela
dá um cheiro suave, né? Maravilhoso cheiro, mas o fruto é mortal, né? O fruto é mortal. Quem gosta de banana? Gostoso, né? É gostoso? A flor dela, que cheiro que tem? Não tem, não sente, mas o fruto é saboroso. Não é saboroso? Mas tem que comer também no. Por que eu usei a banana? No tempo certo. Tudo tem um tempo, Deus tem um tempo para tudo. Talvez tem pessoas que pensam, pastor, mas eu já rompi com medo, mas ainda não aconteceu. É o tempo certo, porque o fruto ainda não madurou. Tem que comer quando ele estiver maduro. A banana, se você comer, ela deixa, rola a boca toda, né? Rola tudo, né? Mãe, se for a banana prata, ainda se ela tiver de vez, pior ainda. A catura ainda de vez, ainda dá para comer. Mas a prata, ela vira um grude na boca da gente, né? Dá para fazer até. Como é que fala? Dá para fazer até cola com o negócio. Garra assim. Né? É o tempo certo. O tempo certo. O fruto vai madurar, mas você precisa de viver o sobrenatural. Para viver o sobrenatural, você precisa agarrar nas mãos de Jesus. Como Pedro fez. Seguir Jesus. E convidar Jesus para estar na sua vida. Mas antes de tudo isso, o que é necessário? Antes de Pedro segurar na mão de Jesus, o que ele fez? Desceu do barco. Sair da zona de conforto. É necessário sair da zona de conforto. O que é zona de conforto, pastor? Sabe aquele dia que você chegou em tudo, deu vacalhada no seu serviço? Primeiro, quem vai de ônibus, o ônibus atrasou. O ônibus atrasa, não atrasa, Cris? Atrasa, o trânsito agarra, o ônibus atrasa. O ônibus atrasou. Ou você sai, você chegou à noite, você guardou o carro na garagem, de manhã, quando você vai trabalhar, o pneu está lá embaixo. Né? Acontece isso. Não acontece? Não acontece? O pneu está tem gente que fala assim, meu pneu é novo. Independente do pneu novo, teve um dia com esse carro, eu estou com ele agora, assim, 2 semanas que eu estava com o carro, eu subi na rádio para buscar a pastora, um cara bateu no meu vidro, o motoqueiro bateu no meu vidro e falou, seu pneu traseiro está meio baixo. Eu já tinha observado que lá no painel do carro indica lá que o pneu baixo. Eu cheguei, parei lá na porta do fórum, na rádio e desci, realmente o pneu estava na metade. Não vou trocar pneu aqui, estava vindo para o culto ainda, né, mano? Vou caçar um borracheiro. Os 3 borracheiros que eu fui estavam fechados. Eu tive que parar na rua lá mesmo e trocar. Aí nós trocar, cadê a chave de roda do carro? Eu nem sabia onde ficava a chave de roda do carro. Não sabia, era um negócio diferente lá. Eu peguei o negócio, não sabia que o negócio era a chave. Eu tive que ligar, fazer ligação. Aí o pessoal da Chevrolet falou: olha isso, você não tem a chave daqui. Pronto. Aí troquei. Fura, pneu fura. Um prego, independente se o pneu é novo, velho, careca. Tem uns pneus que é muito novo, que nem nasceu o cabelo ainda, né? Nem assim, nem cabelo novinho, que nem o cabelo nasceu ainda. Vizinho dessa chuva. E nessa chuva é um abraço, você pisa aqui para parar lá onde tu está ali. Você não freia para parar só lá. Mas olha só, fura. Mas o que nós precisamos de fazer? Romper com o natural para viver o sobrenatural. Acontece, as coisas acontecem. As intempéries da vida acontecem. As coisas acontecem. As dificuldades, né? Pedro, Jesus chamou, ele desceu. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto muitas vezes. Sair da zona de conforto, como eu estava falando aqui, terminando aqui. É a gente
Saiu, o pneu furou de manhã, o ônibus atrasou, chegou no serviço, o chefe brigou, o chefe xingou, porque chefe briga, chefe xinga, chefe fica nervoso. É pastor Daniel, o quê? Não sei, chefe fica nervoso, chefe briga, chefe fala, aquela coisa toda. Aí, tudo que você quer que aquele dia acaba, que você sai do serviço, chega em casa, toma um banho e vai ver a televisão. Mas tem muito, essa aí nós vamos propor e vir para adorar a Deus. É levantar as mãos, agradecer a Deus por aquele dia. Porque a Bíblia diz que quando nós agradecemos a Deus por tudo que acontece nas nossas vidas, Ele retribui bênçãos. Talvez a gente vive um dia. O pessoal fala dia de cão, mas dia de cão é bom, né? Vida do cachorro é boa demais. Não é vida de cachorro, é vida de gente. Vida de cachorro é boa. O cachorro faz um negócio e fala, vai deitar. Vai deitar, o bicho só come e deita. Só come e deita. Não é ruim a vida. Não é? É vida de gente que é atribulada, a vida atribulada, a vida de gente atribulada. Às vezes nós estamos isso aí, mas é romper com isso. É descer do barco, entrar no mar, mesmo apesar das dificuldades, erguer as mãos e segurar na mão de Jesus e falar com Jesus: entra no meu barco, entra no meu barco. Aí as coisas vão romper. Com Jesus é possível recomeçar. Com Jesus é possível sonhar com o futuro melhor, mesmo que diga o contrário. Com Jesus é possível sonhar com o futuro, por algo melhor. Então, não desista jamais. Não desista jamais. Amém? Que Deus te abençoe. O convite de Jesus para estar no barco com você. O convite de Jesus para estar no barco com você. Mas, primeiro, saia da sua zona de conforto. Segure nas mãos de Jesus. Siga Jesus. E convide Ele para estar no barco com você. E você vai ver grandes coisas acontecendo na tua vida. Você vai viver o sobrenatural de Deus. Quem quer viver o sobrenatural de Deus? Fica de pé no teu lugar. E vamos viver o sobrenatural de Deus nesta noite. Aleluia. Amém? Amém.